Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta sexta-feira no ar, na Band TV, canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. Estamos nos aproximando de uma rodada importante para o Internacional na Série B. O Grêmio de olho na Libertadores, mas tem compromisso no Rio contra o Vasco da Gama e está valendo o seu WhatsApp, a sua opinião, a sua participação. Sempre é muito bem-vinda aqui conosco no 99-224-1220, 99-224-1220. Vamos abrir o programa de hoje com o destaque da bancada. Felipe Duarte, o seu destaque, boa tarde. Felipe Gutierrez foi o eleito pelo Guto Ferreira para iniciar a partida contra o Juventude. Acho que acerta. Daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. Ribeiro Neto. Eu desejo sorte ao Gutierrez e ao Guto, mas foi no carteiraço. Daniel. Fiquei surpreso com o substituto do D'Alessandro. É um bom debate esse, é um bom debate. Eu já vi que nós temos opiniões divergentes. Vamos ao Rio de Janeiro, o Grêmio já está lá, focado num jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco e principalmente pela Libertadores contra o Botafogo. Matheus Trindade ao vivo conosco. Boa tarde, Matheus. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Falando aqui aos pés do Cristo Redentor, na região da Gávea, no centro de treinamentos do Flamengo, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, 28 graus de temperatura, mais ou menos por aqui. O Grêmio se preparando, como você citou. Primeiro tem o Vasco, Campeonato Brasileiro, aí depois Botafogo e Libertadores da América. E até pensando no jogo da semana que vem, tem uma preocupação quanto ao Luan. Saiu o resultado do exame de imagem que ele fez ontem aqui no Rio de Janeiro. Ele lesionou pela manhã, aí em Porto Alegre, no CT Luiz Carvalho. E aí, logo que chegou no Rio, foi direto do aeroporto para o hospital, fez o exame de imagem e saiu o resultado hoje. Um edema no anterior da coxa direita. E segundo o departamento médico é o seguinte, a partir de agora é tratamento diário. Cada 24 horas analisa a condição do jogador para saber se ele fica à disposição para o duelo contra o Botafogo. Portanto, nesse momento, o jogador é dúvida, pensando já no jogo da quarta-feira da semana que vem, e a princípio, quase que impossível a presença do jogador para o jogo de amanhã contra o Vasco em São Januário. Deve ser um misto quente amanhã, uma mescla aí de reservas com titulares, alguns jogadores sendo preservados, como Marcelo Groi, Edilson e o próprio Ramiro. Pelo menos é uma tendência aí, a gente só vai saber minutos antes desse confronto contra a equipe carioca. O Grêmio, Meneghete, que aqui no Rio de Janeiro, em 2017, vem se dando muito bem. A gente acompanha aí na reportagem. O Grêmio vem ao Rio de Janeiro para dois compromissos diferentes. Amanhã enfrenta o Vasco pelo Brasileiro na caça ao líder Corinthians, que neste momento tem 7 pontos de vantagem na tabela de classificação. O nosso próximo compromisso é pelo Campeonato Brasileiro, e é o Vasco. Então, independente da distância que tem para o Corinthians, eu acho que é importante, tenho certeza que é importante a gente vencer, Depois, o confronto se dá no duelo diante do Botafogo, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. O jogo de sábado é importantíssimo pelo Brasileiro, o jogo de quarta-feira é importantíssimo por outra competição que é a Libertadores. E assim a gente vai indo, degrau a degrau, jogo a jogo, e ver o que acontece. 2 jogos, 2 equipes diferentes. Para o duelo contra o Vasco, uma equipe mista. Pensando no confronto contra o Botafogo, aí sim força máxima. E a dúvida fica por conta de Luan. O jogador não está treinando com o restante do grupo de jogadores na Gávea e faz um tratamento no hotel com o departamento médico. Ele sente um desconforto na coxa direita. Contra o Vasco fica de fora. Aí fica a expectativa para o confronto da semana que vem. E vamos combinar que, se tratando de Rio de Janeiro, Renato e Grêmio se dão muito bem por aqui. Em 2017, na capital carioca, são 4 jogos, com 3 vitórias e apenas uma derrota. Os êxitos vieram contra a Fluminense na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e diante do Flamengo, também no Brasileirão. A única derrota foi no enfrentamento contra o Botafogo, mas aí com o time reserva utilizado pelo técnico tricolor. O Grêmio tá sabendo jogar aqui, jogou bem contra o Flamengo, contra o Fluminense, então assim, agora vai ter Vasco e Botafogo. Tomara que a gente mantenha essa escrita aí de que o Rio se torna a casa do Gaúcho. Vasco e Botafogo que esperem. O Grêmio vem aí de lenço e bombacha para mostrar quem é o rei do Rio. Você é o rei do Rio?
Quanto a isso aí, as últimas palavras, não tem dúvida alguma. Poucas pessoas sabem aproveitar tão bem o Rio de Janeiro como o Renato Portaluppi, além de ser sempre uma grande entrevista. Olha só, eu fiquei preocupado com essa informação do Matheus Trindade. Eu fiquei preocupado especialmente com a informação que ele nos deu no seu boletim, a sua passagem agora, dizendo que o Luan sequer foi à Gávea participar, dar uma corridinha. Ficou no hotel fazendo tratamento. Porque o Grêmio vai ter contra o Botafogo, o jogo de amanhã o Renato parece que vai acertar a estratégia. Time misto. Chega de colocar só reservas. Para tentar ganhar do Vasco e contar com o tropeço do Corinthians contra o Santos. Isso. Na Vila, né? Na Vila Belmiro. Tá, então tem chance para cair essa diferença drasticamente. Mas projetando Libertadores da América, o Grêmio vai ter o Jeromel voltando. Portanto, não vai estar com 100% do seu ritmo de jogo. A gente sabe que o Jeromel se doa, se entrega e vai para o sacrifício. E pode ter também o Luan descontado ou até fora do jogo. Eu acho que é preocupante. Claro que é. Eu ficaria mais preocupante se tivesse lesão no músculo, né? Tem um edema. Eu não sou médico e tal, mas para quem joga futebol sabe que um edema é muito próximo de um tostão, né? O resultado é a consequência de um tostão. Como se fosse um colchão. É um colchão na perna, que causa dor, causa desconforto, mas não é uma lesão de músculo. Então eu fiquei muito esperançoso. Mas pode limitar o movimento, né? Tá bem, cara, por isso ele vai ficar esses dias aí parado, por isso que ele não vai jogar contra o Vasco mas da Gama. se força, vira lesão. Não, esse é o problema, esse é o temor. Daqui a pouco o Luan vai descontado no primeiro jogo contra o Botafogo, força, e aí vira uma lesão, perde ele pro jogo da volta. Eu não vou deixar vocês fazerem isso. Eu vou usar palavras muito... Foi no bastidor aqui que o Meneghetti falou, inclusive. Que não adianta tu pensar no segundo jogo, tu tem que ter o primeiro. O Grêmio toma 2-0 do Botafogo, tá fora. Então para com esse negócio de presidente. Não tem. Ele tem que estar preparado para jogar uma batalha. A batalha do Grêmio é contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Desculpa, Ribeiro. O Felipe não disse que está pensando no segundo jogo. Ele está dizendo que o Luan pode jogar, pode sentir, desfalcar no próprio jogo e ter numa sequência também, já que o jogo com o Botafogo não se resume no Rio de Janeiro. Entra com 5 minutos, sente a lesão, acabou toda a estratégia. O Matheus trouxe a informação na Rádio Bandeirantes que o departamento médico não se pronunciou oficialmente, mas admitiu que esse é um caso que vai esperar dia a dia a recuperação do atleta. No momento que tem essa espera, esse jogador tem grandes chances de ficar fora do jogo da quarta-feira. Também acho. O que é, Ribeiro? Tu me olhou com uma cara assim. Edema muscular na coxa direita é exatamente a lesão. Claro. Não sei se é lesão, enfim, pode ser uma lesão do D'Alessandro. É isso aí. A mesma situação que deixou o D'Alessandro fora do jogo. Tem 24, não, faz diferença? Tudo bem, mas é uma lesão. Às vezes não é só a idade, Ribeiro. Às vezes não é a idade só. Eu quebrar o braço e tu quebrar o braço é uma fratura, é a mesma coisa. Eu pensei que tu ia fazer a comparação da Vamos falar um pouquinho desse Grêmio e Vasco. Eu sei que o Ribeiro não tem nenhuma esperança que o Grêmio possa sequer ameaçar o Corinthians. Eu acho que não é provável que o Grêmio passe o Corinthians, mas é possível. E, portanto, se é possível, o Grêmio tem que seguir na luta. Porque a gente não está falando de um torneio, né? Não é a Primeira Liga ou um campeonato de menor relevância como o Campeonato Gaúcho. É a competição mais importante do nosso país, que é o Campeonato Brasileiro, e o Grêmio está na disputa do título, na minha opinião. Está na disputa do título. Tem que diminuir a diferença, tem que diminuir. A rodada decisiva é essa, né? Eu acho que tem grandes chances do Grêmio estreitar a relação com o Corinthians na tabela. Eu não sei, cara. Eu vou dizer para mim, o Corinthians ganha do Santos. Não sei, Ribeiro. Não sei. Para mim, o Corinthians ganha. Porque o jogo vai ser ao feitio do Corinthians. Eu concordo com o Ribeiro. Não tenho certeza que vai ganhar, mas é o jogo que o Corinthians... Esse jogo é domingo, né? O Corinthians vai saber o resultado do Grêmio. Sim, vai saber. Essa pequena vantagem, mas é uma vantagem. É vantagem. Pois é vantagem. É vantagem. De qualquer jeito é vantagem. É vantagem que se o Grêmio ganhar, ele tem que jogar para ganhar. Se o Grêmio perder ou empatar, ele pode empatar o jogo. Gasolina, né? Eu vou manter a minha convicção. Eu estou preocupado com o jogo do Botafogo. Tá? Bom, nós temos o Léo Moura falando sobre a questão de jogar com portões fechados. Eu não sei se ele já teve essa experiência ou não, mas vamos acompanhar aí o versátil lateral e meio-campista do Grêmio. Eu joguei assim uma vez, logo na minha estreia, quando eu cheguei no Flamengo, né? Flamengo e Corinthians. É estranho demais, a gente está sempre acostumado com torcida, fazendo barulho e no campo só vai estar a gente, então lógico que tem que estar focado ali no jogo, mas é muito estranho jogar com portão fechado. Tira a graça do jogo, né? Tira a graça, até para o jogador, para a imprensa que está cobrindo. O torcedor do Vasco, normalmente, ele é muito chato. Ele é chato, ele se acha meio dono do clube. Então, eu acho que tira um pouco desse ambiente. Mas é uma vantagem para o Grêmio. Eu acho que Miranda, né? Todo torcedor do Vasco é o Iniquinho Miranda. Eu acho que é ruim para o Grêmio. A torcida do Vasco é muito contra o time nessa fase ruim. Eu acho que é ruim para o... Mas essa é a melhor punição, né? Pelo menos do meu ponto de vista.
Porque se tu tirar o jogo de São Januário, mandar para Bangu, por exemplo, Duque de Caxias, é uma punição ao Grêmio também. O Grêmio não tem culpa. A punição tem que ser ao Vasco. Então fecha os portões, o Vasco não vai ter torcida e o Grêmio joga no Rio de Janeiro. Muito do ambiente, do clima. Não, fica horrível, do jogo. Eu acho que... Parece um treino, né? Que tu ouve todo mundo. Olha, é bom para treinador bom. É bom para treinador bom. Porque agora vai dar para falar com os jogadores. Tudo é audível. O Inter jogou na Série B, em Goiânia, contra o Vila Nova, com portões fechados. E perdeu. Então, nem sempre, não tem torcida, assim, mas tem que jogar bola, né? Não é definitivo isso, nem garantia de vitória, mas é um indicativo bom. Ribeiro sempre tem um quê de desconfiança em relação ao Renato, né? Ele sempre vem com uma pitadinha. É bom para treinador bom. Agora vai dar para ver se é o cara, não é? Quer dizer, o cara fez tudo que tinha que fazer e até agora ainda é dúvida. Tem alguma dúvida? Não, ele é um bom treinador, tem se revelado um bom treinador, ponto. É que tu não pode ter dúvida, que ontem nós já disseste que o Renato vai ser campeão da Libertadores, né? Não, vai ser. E aí talvez, é que ontem então estava aqui e se cogitou o Renato da seleção brasileira. Coisas que não se cogitou. Assim. Não se cogitou. O Renato disse que quer treinar a seleção brasileira. Agora, convenhamos, um cara que ganha num ano a Copa do Brasil e no outro ganha a Libertadores, que tu está dizendo que vai ganhar... Olha, Ribeiro, me parece ser um cara que se credencia, quem sabe daqui a alguns anos ter uma oportunidade. Tá bem. Nós vamos colocar o Renato falando não sobre ele na seleção brasileira, mas sobre Léo Moura como uma das alternativas para suprir uma eventual ausência do Luan. Nós tínhamos alguns jogadores da posição que não estão mais hoje no grupo do Grêmio. Então, sempre que a gente coloca um jogador aí, é basicamente improvisado. O Léo já tinha jogado contra o Atlético Goianiense nessa posição, jogou contra o Sport também, é um jogador de qualidade, um jogador que é experiente. Acho que Gata Fernandes e Bolanhos, ele está fazendo referência, embora o Bolanhos não seja da posição do Luan, mas poderia jogar ali. O Arroio pode jogar? Acho que ele é um pouco mais avançado. Agora, o Léo Moura acho que é uma alternativa interessante. Eu acho que ele vai botar Michel vai jogar, Arthur, Ramiro, Léo Moura e Arroio. Com o Bolanhos na frente. Tá falando de qual jogo? Com o Barros na frente. Tá falando de qual jogo? De amanhã? Vasco? Tá, eu acho só o seguinte. Acho que não. O Renato tem que conversar com... E eu acho que ele vai saber fazer isso. Tem que conversar com o departamento médico para saber... Os médicos podem passar para nós uma informação completamente equivocada, para ludibriar o Botafogo e tal. Tudo bem. Agora o Renato tem que saber a verdade. Se há o risco, ele tem que usar o jogo de sábado, pelo menos para este jogador que vai jogar ali se ambientar. Eu também acho. Mas aí vai continuar, porque aí ele tem que botar dois jogadores. Um na vaga do Michel, que está fora do jogo contra o Botafogo, aí então ele tem que testar o cara contra o Vasco. Claro, né? claro. E não dá para ser o Christian, porque o Christian, mesmo que tenha viajado, está fora da Libertadores, por enquanto. Mas acho que o Christian joga, pelo que o Renato disse, a questão do ritmo, né? O Renato disse, não, vou te ajudar a ter ritmo. Acho que, de repente, isso aí pode testar, então Ramiro, Arthur, Léo Moura. Mas quem é que vai fazer o meio ali, cara? Não, é o Léo Moura. Eu acho que vai jogar o Caio aberto. Ele treinou assim em Porto Alegre. O Caio fazendo a função do Ramiro, que é um volante, mas que tem saída, joga até improvisado de lateral, parecido com o Ramiro. Então acho que o Caio faz a do Ramiro, Léo Moura pelo meio. Mexe demais. Eu vou divergir de ti. Mexe demais. Ele até pode ser parecido, mas tem uma diferença de qualidade. Não, claro, característica, eu tô falando. Oceânica. Volante nós estamos falando de jogador de seleção brasileira. Exatamente. Tem potencial para ir para a seleção brasileira. Perdão, Ramiro, perdão, desculpa. O Ramiro tem potencial para ir para a seleção brasileira e acho que tem até alguma chance ainda. Sobre o substituto Luan, acredito que vai ser o Léo Moura, já fez essa função contra o Sport aqui em Porto Alegre. Mesma situação, ele não é um jogador como o Luan. Óbvio que não é. O Luan se movimenta demais. Mas o Grêmio não pode estar limitado a uma forma de jogar só. O time tem que ter um caminho alternativo. E o jogador que possibilita isso é o Leonardo Moura. Eu não vejo outro jogador a não ser o Léo Moura no meio de campo. Até porque o Renato já testou isso. Eu tô louco para ver o Arroio jogar, cara. O Arroio é pelo lado esquerdo, é outra coisa. Tá, tudo bem. O Arroio é outra coisa. Posso falar uma coisa não, que agregue? Pode, mas nós estamos falando do substituto do Luan. Eu já falei que vai ser o Léo Moura, cara. Mas já falei, eu concordo contigo, não precisa estressar. Joga pelo lado esquerdo também. Ele pediu para jogar aberto pela esquerda. Agora, vejam como esses dois jogadores, o Grêmio, fora o Maicon, que fez cirurgia no final de semana, vejam como os jogadores que o Grêmio perdeu poderiam agora, o Gata Fernandes estivesse no ritmo, o Bolanhos, dos primeiros 4 meses do ano, que estava muito bem voando. Jogando nessa função. Vejam como houve esse prejuízo aí, né? Eu diria o seguinte, eu não sei se é tão prejuízo assim, porque os caras não estão afim. Porque quando não está afim, não adianta esperar nada. Não, tudo bem, Ribeiro, mas uma coisa é o seguinte, é o grupo que o Grêmio tinha. O Grêmio perdeu numa sentada só
Bolanhos, Gata Fernandes e Pedro Rocha. Pô, para aí. Não, perdeu o Lincoln. E o Maicon. E o Lincoln, que foi negociado. E o Lincoln, até o Lincoln poderia ser esse jogador. Mas o Lincoln é uma alternativa, né? Não, para agora, não tem o Luan, o Lincoln assim, poderia com todo respeito, assim, eu não vou me estressar, embora eu entenda que uma mosquinha do brasileiro pegou de novo o torcedor do Grêmio. Mas eu não vou me estressar, porque eu tenho que manter, eu tento, às vezes não consigo, mas eu tento manter uma certa coerência naquilo que eu falo. Então, eu vou repetir ao torcedor do Grêmio. Torcedor, o jogo importante é contra o Botafogo. E eu vou dizer mais, de nada vai adiantar, na minha opinião, o Grêmio vencer o Vasco, o Corinthians perder para o Santos. 4 pontos. Não quero saber disso. E aí o Grêmio perde o Botafogo. Mas é o Ribeiro. Você assinaria agora isso? Mas por Você assinaria agora isso? Quem assinaria, óbvio, né, Ribeiro? Só tem um detalhe. Se tu ganhar do Vasco, se tu perder pro Vasco, não remete a nada no jogo com o Botafogo, não tá no a não ser do ponto de vista de estado anímico. Que ganhar é melhor sempre do que perder. Então, não é assim, se ganhou do Vasco de 4-0, bom, puxa vida, então não vai poder ganhar do Botafogo. Não, o regulamento da Libertadores não diz isso. Que quem ganhou a partida anterior no Campeonato Brasileiro com uma boa diferença de gols, não pode ganhar o jogo subsequente da Libertadores. Não tem isso, Ribeiro. O Ribeiro é isso que eu critico no futebol. O Ribeiro segue uma corrente. Eu não sigo corrente nenhuma. Segue uma corrente de jogar. Não sigo corrente, não sigo pirâmide, não tenho Então, nada. alguns te seguem, Ribeiro, com a ideia pobre, de jogar um campeonato só. Pô, para aí. Continua com essa historinha. Claro que continua, não está condicionado um jogo no outro, cara. Olha só, o nosso editor Vinícius Brito, ele e a Rebeca separaram uma imagem muito curiosa do Renato. Vejam como o Renato se sente à vontade em casa no Rio de Janeiro. É quase uma semana de férias pro Renato, né? Roda aí, Vinícius. Fala, Renato. Fala, Renato. Tudo bem? E aí? Tudo bom? Bom? Tranquilo. Beleza? Sol, gauchada. Ele gosta, né? Apresentou. Gaúchos do Sol. Mas tem uma coisa que o Renato, eu acho que ele sabe disso, eu não gosto de falar. É o pôr do sol, né? Não tem o pôr do sol do Guaíba. Uma vez o Renato chegou num treino do Grêmio, estavam todos os repórteres, ele chegou assim, faz frio aqui na terra de vocês. Como assim? Tu é de Guaporé, que é mais frio ainda. Guaporé que já de Bento Gonçalves. Vamos ao intervalo e já voltamos com os donos aqui na Band. O Inter está se preparando para esse clássico regional contra o Juventude pela Série B. Amanhã à tarde, 4h30 no Jacone, em Caxias. E lá no CT Colorado está o repórter Bruno Ravazoli. Ravazoli, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Um grande abraço a todos. Eu apresento a vocês o meu escritório nesta sexta-feira. CT Parque Gigante. Foi aqui que o Internacional encerrou a sua preparação para enfrentar o Juventude amanhã em Caxias do Sul. O técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático em campo reduzido e definiu a escalação. Felipe Gutierrez, o chileno, que estava defendendo a seleção do Chile pelas eliminatórias sul-americanas, será o substituto do argentino D'Alessandro, que não joga amanhã por conta de um edema muscular na coxa direita. Há pouco, aqui mesmo no CT, Guto Ferreira concedeu entrevista coletiva e fala sobre Felipe Gutierrez. Bom, batalha em termos de Série B são todas as partidas, né? E o Juventude... Ele cresce, ele cria um clima para as partidas contra o Inter. E o Inter tem que estar precavido, sempre. Em relação a Gutierrez, né, quando nós chegamos, ele vinha de 30 dias. Por mais que você esteja treinando na seleção 30 dias, jogando praticamente nesses 30 dias pouquíssimo, isso, queira ou não queira, quebra o ritmo do jogador. E nós precisávamos de respostas imediatas, que a equipe ainda estava num processo de estruturação. O que o tirou da equipe não foi a sua qualidade. Ele é um jogador de qualidade. O que o tirou da equipe foi o momento dele. Né? E depois disso, depois da chegada dele, nós tivemos um bom tempo de recuperação dessa condição. Só que a partir de determinado momento, não mais jogando efetivamente, entrando nas partidas. Mas o caráter, a entrega dele no dia a dia e a maneira que ele trabalha, ele levou muito, recuperou muito dessa condição.
Agora, ele não ficou 15 dias. Ele ficou, o quê? 8 dias. É uma condição administrável em termos de perda, mesmo que não esteja jogando, né? Então a gente espera que ele possa reproduzir treinamentos que ele vinha fazendo de muita qualidade. A gente torce porque é um jogador de muito caráter, de muita fibra, extremamente trabalhador, responsável, um cara do bem e com um procedimento muito ético dentro do grupo. Um cara que soma muito no dia a dia dentro do grupo. Então a gente torce para que amanhã ele possa ajudar em muito o grupo, né? Porque ele ajudando o grupo também o futebol dele vai repercutir. Guto Ferreira explicou na entrevista coletiva por que Gutierrez e não Juan. Segundo o treinador do Internacional, o Juan é jovem e tende a acelerar o jogo. Já o Gutierrez é mais experiente, sabe cadenciar o jogo, tem o time da partida e controla as ações no meio-campo. Então, por estes motivos, Guto Ferreira escolhe Gutierrez e não o garoto Juan, que trabalhou bem durante esta semana. Sem o Rodrigo Dourado suspenso, o Charles entra naturalmente na meia-cancha. Jogadores do Internacional almoçando neste momento. Daqui a pouco inicia o deslocamento para Caxias do Sul. Chegada prevista para as 3 horas da tarde na Serra Gaúcha. O Inter vai em busca da 7ª vitória consecutiva e defende a liderança da Série B. Está 1 ponto à frente do vice-líder América Mineiro. Inter para amanhã. Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus, Vitor Cuesta. Vitor Cuesta, ele ia dizer, né? E o Wendel. Dourado. Não, Charles. Não, Charles. Ah, é Charles. Charles, Edenilson, Gutierrez. Charles, Edenilson e Gutierrez. Potker, Damião e Sacha. Esse é o time do Inter. Excelente a participação. O Bruno só tem que ter cuidado lá no escritório dele, que esses dias estavam querendo dividir esse escritório com ele, né, Felipe? Deu um corridão no Bruno. Deu um rasante lá no Bruno. Mas deixa eu dizer. Primeiro dá porrada. Não é a porrada, assim. Não, só quero fazer um elogio antes ao Felipe Duarte, por favor, me permita. Que nessa semana, na terça ou quarta-feira, eu perguntei para ele aqui, perguntei para todo mundo quem achava que o Guto ia escolher e ele deu na mosca que seria o Gutierrez. Parabéns. Pois é, eu vou tentar explicar depois, porque eu estava pensando com a cabeça do Guto Ferreira, não com a minha. Eu entendo, eu compreendo. Vai lá, Ribeiro. Claro, então tu exatamente estava prevendo o carteiraço que o Gutierrez ia dar, né? Olha só, eu seria o primeiro aqui na segunda-feira a aplaudir a decisão do Guto Ferreira, reconhecer a minha incompetência nas informações a respeito do chileno. Mas, como eu tenho que falar antes, né, eu vou dizer, foi no carteiraço. O garoto Rua treinou a semana inteira, treinou bem, elogiado por todos, e aí, no último treino antes do jogo, o Gutierrez chegou atrasado, inclusive, né, está sem ritmo total de jogo, e é colocado para jogar. Está clara a estratégia do Inter no jogo. Então é o seguinte, tomara que eu esteja equivocado, né? Mas é uma escolha simplesmente com base no histórico, no contra-cheque, na experiência que... Na experiência que ele... eu já vou falar. Na experiência que ele não tem, porque até agora no Internacional ele não conseguiu jogar. Olha, Ribeiro, está tangenciando ser leviano. Não, o Ribeiro... Olha o carteiraço. Não usa de argumentos ou de... inverdades para provar o que tu acha que está acontecendo. Primeiro ponto, é um jogador cascudo. Segundo ponto, a estratégia de jogo do Internacional está clara. O Inter vai segurar a bola, vai evitar que o Juventude tenha a bola. E diante dessa ideia, joga o Felipe Gutierrez. Outra coisa, o Bruno hoje pela manhã informava, o treinamento não dá para ter preconceito, Ribeiro. Eu, por exemplo... eu quero que tu fiquei surpreso. Eu estou surpreso com o teu preconceito contra os jovens. Não, eu não tenho preconceito contra os jovens, o Ribeiro. De forma alguma, até porque eu já fui um jovem e também tive as minhas oportunidades, então eu não entro nessa linha aí. O que me parece é o seguinte, é estilo de jogo, e o Felipe Gutierrez parece que vai se adaptar mais à proposta de jogo do Internacional. E o Bruno informou, o Gutierrez treinou muito bem hoje pela manhã. Então, Felipe, eu acho que a escolha do Guto, ela não é porque o Gutierrez tem caráter, ou porque o Gutierrez tem bom passe, ou porque ele é cascudo. Talvez até por ser cascudo. É pelo Juan. A escolha do Gutierrez se dá muito mais pelo Juan. Por quê? Porque é um menino... Fez bons treinos, participou de um jogo treino, foi bem. Entrou no segundo tempo das partidas e foi bem. Começando, não se sabe. E o jogo contra o Juventude, tem muito da estratégia também que o Guto está desenhando, que é a seguinte, acredito eu,
emperrar o Juventude, se sair com empate Caxias do Sul vai ser bom. E a própria justificativa do Bruno, o Juan vai acelerar o jogo. Então o Juan é uma alternativa pro Gutierrez. Se o Gutierrez não der certo, Ribeiro, entra o Juan ou entra um atacante. Se o Juan der errado, o Juan afunda e pode inclusive prejudicar a carreira do Juan. Ribeiro, eu acho isso. Ribeiro, é o seguinte, ó, que tu tenha preferência que jogue Juan, eu acho plausível e o debate é bom. Eu acho que o Juan seria melhor e tal. Agora tu não pode. Eu acho que é aí que tu tá tangenciando ser leviano algo que tu não é. Tu tá discutindo é que o seguinte, tu tá querendo dizer que o Guto se submeteu ao currículo do Gutierrez em relação ao Juan. Mas é óbvio que foi. Essa informação tu não tem, tu não pode dizer isso. Mas, tu não pode. Não, mas o que me parece... Mas essa é uma opinião, tu tá calçando a tua opinião num fato que tu não tenha nenhuma comprovação. Eu posso fazer essa leitura, vou te comprovar. Mas isso pode ter acontecido também, né? Eu posso comprovar. O jogador... Mas ele tá dizendo que aconteceu. O jogador... É diferente. Mas me parece... Ele não tem informação. Mas me parece dizer isso. Não é fácil. Eu vou te explicar. É uma injustiça. Eu vou te explicar. Que o Guto Ferreira escala conforme o currículo do jogador. E eu acho uma injustiça nesse caso profissional que está lá trabalhando. Nesse caso então, tu tem informação, então, nesse isso? caso não. É a minha leitura, me permita, é a minha leitura, eu vou dizer, o Gutierrez não joga nem no Inter, nem na seleção chilena. Então não tem ritmo de jogo. Não treinou a semana inteira. Quem treinou foi o Juan. Quem é que treinou hoje de manhã? Hoje, o único treino foi o Gutierrez. Então é mentira tu dizer que não treinou a semana inteira. Não, é mentira. A semana inteira que treinou foi o Juan. A tua semana acaba na quinta. Não estava em Porto Alegre. Tua semana acaba na quinta. Outra coisa, tá? Outra coisa. Esse jogador, o Gutierrez, até agora, o histórico dele de desempenho no Inter isso é zero. zero. Por que ele é convocado para a seleção do Chile, então? Tu pode me explicar? Por que ele não joga? Mas por que ele tá no grupo, Ribeiro? Ele não joga. A seleção brasileira tem vários jogadores de qualidade que são convocados e não jogam. E que jogam no Jogam 11 e 3 que entram. Mas o Meneghete... os outros da seleção são ruins também. Meneghete, mas a seleção brasileira. Os outros são ruins. Bom, eu não sei. O Tite que não convoca reserva. Claro que convoca reserva. Quem? O William o Tite convoca 22 jogadores. Era. Bom, mas era convocado. Não, eu acho que era convocado. Como assim não convoca a reserva? Olha aqui, ó. Quem é que convoca o Alisson, goleiro titular da seleção brasileira, por muito tempo foi reserva da Roma. Só tem um detalhe. O Ribeiro Neto não tá equivocado. Tu não convoca o Felipe Gutierrez porque ele tá jogando internacional. Não. Isso aí tu não já mostrou. Se fosse por isso, tu não convocaria. Tu convoca ele pelo que ele joga. Pelo histórico do jogador. Mas o Guto tá treinando com ele todos os dias, vê o cara treinar lá. Não, tudo bem, Meneghete. Só que é o seguinte, a resposta do Felipe Gutierrez hoje não foi boa. Isso é verdade. Ela não é boa. Ele deve achar, aí que tá, o Daniel. A gente pode criticar a escolha do Guto como errada, se vocês acham. Isso é uma coisa. Eu entendo. A minha divergência com o Ribeiro, ele condicionar e colocar como pilar da sua tese, que é no carteiraço, sem nenhuma informação. Agora sim, não é pilar, se o Ribeiro tem informação. Não, o Melo encostou no Guto e falou, tem que jogar porque é de seleção, porque a gente quer vender. Não, ele não tem essa informação, gente. Aí tu joga uma cruz do treinador que não pode nem se defender assim. Não, é no carteiraço. Não, tu não acha que o Guto pode ter a escolha dele? Ele não pode achar que o Gutierrez é preparado? Tenta me dar a tua leitura para a escolha dele. Te dou. Eu e o Felipe Duarte hoje pela manhã, vocês fizemos a leitura aqui, assim que foi confirmado o Gutierrez. O Internacional quer prender a posse de bola, o Internacional não quer jogar o ataque, ele tem uma opção para mudar o jogo no segundo tempo. O Juan é mais opção para mudar um jogo, se o Inter estiver em desvantagem, do que o Gutierrez, que é o jogador de prender a bola. Ele acha que o Gutierrez é mais cascudo, ele quer preservar o menino que quando tem entrado bem. Estou te dando uma série de argumentos. Para que dizer assim? Não, é no carteiraço. Isso tu desmerece o jogador e o treinador. Mas se ele quer preservar, é no salário. Não, dizer que é no salário. Mas o que é isso? Tu quer que tu então o Camilo não seria banco do Inter. Tu quer que o Cláudio não seria titular. O Camilo não seria banco. O Hernando seria titular. O Hernando seria titular. Tu quer que eu aceite os teus argumentos, mas tu não aceita os meus. Mas é que o teu tá partindo de uma premissa equivocada. Tu não tem a informação. Se tu me disser que tem informação, não, eu sei que é no carteiraço que teve um diálogo. Eu não tenho essa informação. É a minha leitura é o cara desembarcou, outro vai jogar. Eu acho que esse o cara desembarcou, ele vai jogar. E olha aqui, ó, ele pode chegar e arrebentar o jogo e eu vou estar aqui, ó. Mas que carteiraço se o Gutierrez é reserva do time do Inter? Se fosse um carteiraço, então ele seria titular. Mas que carteiraço é esse? Mas a experiência dele é Juan, entre Juan e não, ele escolhe entre Edenilson e Gutierrez, ele bota o Edenilson jogar. Ele botou esse assim, ó, eu não vou chegar ao ponto do Os Ribeiro dizer... elementos para escalar o Gutierrez são muito frágeis. Eu não vou chegar ao ponto de defender o que o Ribeiro está defendendo, dizer que foi isso. Mas eu acho que foi um dos fatores da entrada do Felipe Gutierrez no time. A experiência em relação ao Juan.
Experiência em relação ao Juan. E o Felipe diz o seguinte, mas há um medo de repente, o Juan começar o jogo e não jogar bem. Mas isso só vai acontecer o dia que ele começar o jogo. Tem que dar chance de colocar. É complicado, fora de casa. Né? Não é complicado, o Inter tá bem, rapaz. Vou colocar um trecho do Eduardo Sacha falando sobre esse período de treinamento, 100 jogos aí que o Internacional teve. Sacha. Semana cheia de trabalho é sempre bom para poder ajustar as coisas que não vêm saindo do jeito que a gente quer. A gente vendo um grande momento de 6 vitórias consecutivas, então talvez não era um momento que a gente queria ter parado, mas a gente vinha também de muitos jogos seguidos, isso ajudou para que a gente pudesse recuperar, mas a gente está pronto para continuar com a sequência que a gente vinha tendo de vitórias, então acho que o grupo soube aproveitar muito bem essas 2 semanas que teve. Tá aí o Sacha. Uma semana foi um período de 10 dias aí que o Internacional teve, que eu acho que sempre é bom pra quem tá bem na tabela. Se o Internacional estivesse embaixo da tabela, seria terrível essa parada. Eu te digo o seguinte, foi ótimo pra todo mundo na semana de menos pro Juan, porque ele treinou e saiu do... Não, e nós ficamos nós que ficamos uma semana falando do Juan no último dia. O Gutierrez chegou e... Vocês não deram fé à informação do Felipe. Não era informação, era... O teu sentimento, o teu sentimento vale, o meu não. O sentimento dele de que o sentimento dele não está partindo uma informação equivocada como Felipe. Ele fez um sentimento de que ele acha que vai jogar, que eu perguntei. E tu tá querendo colocar no Guto Ferreira uma pecha nele e no Gutierrez sem nenhuma informação. É no carteiraço. Mas peraí. Carteiraço. Critica a escolha do Guto com o teu argumento. Não, acho que o Juan tem mais condições para jogar, é melhor, o time se encaixa melhor com o Juan. Agora, ficar inventando algo, eu não vou deixar. Aqui, vou repetir. Gutierrez, tomara que tu bem enche a minha boca de formiga, Gutierrez. Tem aí o Sacha falando sobre sequência de vitórias também? Tem? Então vamos rodar mais, Sacha. Após essas 6 vitórias consecutivas, acho que a gente é um time a ser batido. Todos os times adversários vão querer quebrar essa sequência do Inter. Talvez com certeza que quebrando essa sequência eles vão ter uma vitrine maior, por ter encerrado. E quando se trata ainda mais do Juventude, que é um adversário aí, que sempre nos trouxe bastante dificuldade, ainda mais lá em Caxias, com essa rivalidade que tem. Mas a gente sabe o caminho e temos que manter a mesma forma que a gente estava antes da parada e ir lá para Caxias com a mesma vontade, como a gente vinha jogando, para buscar os 3 pontos fora de casa, que é muito importante. Se o Guto Ferreira, Ribeiro Neto, fosse treinador que submetesse a carteiraços, o Camilo era titular e não o menino formado em Mirabil, Eduardo Sacha. E por que o Sacha joga? Por questão de estratégia. Eu acho, Ribeiro, tu me desculpa eu ser assim, tão franco contigo. Não, tu pode ser. Mas eu acho que, assim, que é um certo desrespeito ao profissional que estava trabalhando, o Guto. Eu acho que ele não me parece esse treinador suscetível a isso aí, a carteiraço, a currículo, não parece. Eu acho que ele é um cara sério. E acho que treinador que faz isso não é porque não é sério. Mas a experiência do Felipe Gutierrez ajudou também na escola. O quê? Ajudou a experiência do Felipe Gutierrez. Mas ele tem que levar em consideração isso, é óbvio. Isso não é não tem problema nenhum. Isso não é carteirada, né? O que eu discordo em parte dos dois é o seguinte. Primeiro, eu não vou ser ao ponto do Ribeiro Neto aqui de cravar que foi isso que aconteceu. Mas isso é um fator eu vou dizer, que levou então, Meneghete, o Guto Ferreira, pra mim, ele é um cara sério, honesto, agora tá tentando te recuperar, né? Só um pouquinho. Sério, honesto, trabalhador. Não faz mesmo isso, não fez com o Camilo, não fez, mas nessa fez. A boca que beija é a mesma que escarra. É o Ribeiro Neto. Primeiro ele vai lá, enche de beijo, ele dá enguspe na cara do Guto. Não, porque o Guto é sério, não vamos nem discutir isso, né, gente? Mas nessa foi. Não vamos discutir, não foi. Tu não tem informação. Se tu me disser que tem informação, eu passo a acreditar em ti. Tu é um cara que merece o crédito. Agora, tu ficar achando que é no carteiraço, acho que é um desrespeito ao profissional. Aliás, aos dois. Ao Gutierrez e ao Guto. Tá bem, fala, então enche a boca de formiga. Eu acho que a explicação do Guto Ferreira, ela desmancha a tese do Ribeiro. E até aquilo que eu pensava em relação ao Juan. Que é o que ele falou. A estratégia dele é segurar a bola. Então o jogador que segura mais a bola é o Felipe Gutierrez. Tem um detalhe, enche a boca, não tem essa de encher a boca de formiga, sabe por quê? O Gutierrez jogando mal, jogando bem, não tem nada a ver com o carteiraço. Isso não vai comprovar. Se o Gutierrez fizer uma baita partida, 5 gols, viu como não foi no carteiraço? Não, tu vai continuar achando que é no carteiraço. E se ele jogar mal, viu como é no carteiraço? Não é no carteiraço. A escalação dele, o que nós podemos discutir segunda-feira se foi acertado ou errada. Isso sim. É a estratégia. Pra te ver como eu sou um cara coerente. Não. Eu sou um cara coerente. Não é coerente. Não tô nem aí pela escalação. Eu quero que o Gutierrez encha a minha boca de formiga, porque eu acho que até agora no Internacional foi um 0 à esquerda.
E ele pode Tá bem, começar a tu tem jogar. direito de achar isso. Só que isso não vai. O Internacional pode ganhar um jogo de 5-0 Juventude, com 4 gols É isso aí. do Gutierrez. Beleza. Isso não vai dizer que ele não foi escalado no cartaz, Não, que ele mas foi. eu tô falando Não de- tem nada a ver. Eu tô falando do desempenho No mérito, do senhor. sim. No mérito, sim. Aí vamos ver se foi acertada a decisão ou não. Agora, a minha bronca contigo não é porque tu queria botar o Juan. Não, acho que até o Juan poderia começar jogando. Eu preferi o Gutierrez. Mas não é que não é no carteiraço. Aí eu acho que é uma injustiça com os profissionais que estão lá no Beira-Rio trabalhando com seriedade. Tá bem. Não existe isso no futebol. Ah, tu acha que não existe? É? Eu acho que existe. Fazendo uma ironia. Vamos ao intervalo, lembrando que o final de semana é de Band Motores com o nosso Bresolim aqui na TV Bandeirantes. Informação, num carteiraço escancarado, Ribeiro Neto alija o Daniel Oliveira do ativo e vem ele para nos falar sobre a pílula mágica. Diga lá, Ribeiro Neto. E é verdade. Pra ti, Daniel. Aliás, aqui, ó. Tem volta, hein? Ah, Tem que volta. legal, que legal. Ô, vocês não notaram que eu tô despojado hoje? Olha só, olha o corpinho. Sexta-feira. Corpinho, cara maneiro. Eu sou o experiente jovem, entendeu? Aquele cara que, claro, né, admitindo meus limites, precisa daquela forcinha para na hora H não errar o pênalti, né? Então é o seguinte, ó. Rotina combina com o quê? Combina com termina. Então, para o jogo, né? Então não esquece isso aí, já que não tem, esquece o que eu falo. Olha aqui, ó. Para o cara não se perder na jogada, para ele driblar e na hora de finalizar não ficar cansadinho e aí não fazer o gol, ativo neles. Você entendeu ou precisa quer que eu desenhe para ti, tá? 0800 601 077. Você liga, pega o ativo e aí vai pro jogo do amor com 100% de aproveitamento, não é, Luciana? Exatamente, Ribeiro, com toda essa energia, com muita vontade, apimentar a sua relação. Só que para isso acontecer na sua vida 2, você precisa do ativo, porque esse aqui é o estimulante mais vendido do Brasil e ele não vicia, agindo por vários dias no seu organismo. Você liga agora 0800 601 0700, você pede o seu ativo, vai curtir aí todo o final de semana, sábado, domingo, vai aproveitar muito mais com a parceira, até porque ela pode estar esperando mais de você. Ela quer mais. Ela quer mais, com certeza. As mulheres estão aqui, ó, ligadas. Exigentes. Então, meu amigo, não deixa passar a bola, tá? Vamos lá. Liga 0800 601 0700 e agora atenção, porque sexta-feira é dia de promoção especial. É o mês das tradições ativo. Tá aí uma parcelinha super baixinha e não mexe no bolso agora. Começa a pagar só daqui 45 dias. É fácil, né? Barbada. Mas vamos facilitar mais. Entrega grátis para todo o estado, ligando 0800 601 0700. Mas se você for rápido, ligar nos próximos 10 minutos, comprou o ativo, ganha um presente super especial na compra. E o presente é bom, Ribeiro. Então, vamos lá, dá um up na sua relação. Final de semana tá aí, o calorzinho. Aproveita. A vida tá chata, só trabalhando? Vamos investir no amor. 0800 601 0700, Ribeiro. Ligue já, Meneghete. Guarda a tua carteira, tá, o Ribeiro Neto? Vem pra cá pra gente falar. Vamos colocar os gols aí, Vinícius Brito, do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Maracanã lindo, quase 70 mil torcedores. O Flamengo jogou uma bolinha que eu vou dizer um negócio pra vocês. E que bolinha curta, hein? Gol irregular, inclusive. Tudo Cruzeiro que marcou bem, né? Mas o Cruzeiro, vou dizer, saiu vitorioso com esse empate 1-1. Uma falha grotesca do goleiro do Flamengo, o Thiago, 21 anos, né? O Alex Muralha, que é o titular, ele tinha sido babado por falhar na E a primeira defesa liga. fez o que no lance? Ficou assistindo? É que um o chute titular que- é o Diego Alves, que não pode jogar a Copa do Brasil. Não pode jogar a Fácil, Copa do Ribeiro, Brasil. com o goleiro, a bola pra pegar. Ninguém espera que o cara vá bater roupa, né? E o Fábio pegou até gripe ontem, impressionante. Vai Mas ser não tem saldo qualificado, tá, gente? Não tem saldo qualificado. Empatou é pênalti, né? O Cruzeiro tem que ganhar o jogo e o Flamengo tem que ganhar o jogo. A tendência, eu acho, que ficou mais pro Cruzeiro. Seria o renascimento de Mano Menezes, hein? É verdade. E tem muito dele, se o Cruzeiro vir a conquistar o título, já de chegar com uma vantagem, decidir em casa, empatando no Maracanã, já tem muito do Mano Menezes. Belo trabalho dele no Eu Cruzeiro. fiquei impressionado com a metade do segundo tempo. O Cruzeiro parecia um time, como é que eu vou dizer, limitadíssimo, sem nenhum tipo de recurso retrancado, técnico. todo mundo Não, atrás e da não linha da conseguia bola. sair com a bola, errando o passe toda hora. E a verdade é que o Grêmio Flamengo bem é postado. melhor que os dois, né? Que os dois. Tem que sentimento. lamentar, né? Voltaremos segunda-feira ao 12h30. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Fiquem ligados no programa da Regina. Tchau!